Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequese sobre a velhice. Audiência Geral do Papa Francisco no dia 24 de agosto de 2022. Catequese número 18. As dores da criação. A história da criatura como mistério de gestação. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Há pouco celebramos a Assunção da Mãe de Jesus no céu. Este mistério ilumina o cumprimento da graça, que plasmou o destino de Maria e que ilumina também o nosso. O destino é o céu. Com esta imagem da Virgem que subiu ao céu, gostaria de concluir o ciclo de catequeses sobre a velhice. No Ocidente, contemplamo-la elevada ao céu, envolta em luz gloriosa. No Oriente, ela é representada adormecida, circundada pelos apóstolos em oração, enquanto o Senhor ressuscitado a segura pela mão, como uma menina. A teologia sempre refletiu sobre a relação desta singular assunção com a morte, que o dogma não define. Penso que seria ainda mais importante tornar explícita a relação deste mistério com a ressurreição do Filho, que abre a todos nós o caminho da geração à vida. No ato divino do encontro de Maria com Cristo ressuscitado, não é simplesmente superada a normal corrupção corporal da morte humana, não só isto, mas é antecipada a assunção corporal da vida de Deus. Com efeito, o destino da ressurreição que nos diz respeito é antecipado, pois, de acordo com a fé cristã, o ressuscitado é o primogênito de muitos irmãos e irmãs. O Senhor ressuscitado é aquele que partiu antes, que ressuscitou antes de todos. Depois iremos nós. Este é o nosso destino, ressuscitar. Poderíamos dizer, segundo as palavras de Jesus a Nicodemos, que é um pouco como um segundo nascimento, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 3 a 8. Se o primeiro foi um nascimento na terra, o segundo é um nascimento no céu. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, no texto lido no início, fala de dores de parto, conforme está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Do mesmo modo que, quando saímos do ventre da nossa mãe, somos sempre nós, o mesmo ser humano que estava no ventre, assim, após a morte, nascemos no céu, no espaço de Deus, e ainda somos os mesmos que caminhamos nesta terra. Analogamente a quanto aconteceu com Jesus, o ressuscitado é sempre Jesus. Ele não perde a sua humanidade, aquilo que viveu, nem sequer a sua corporeidade, não, porque sem ela já não seria ele, já não seria Jesus. Isto é, com a sua humanidade, com aquilo que viveu. É o que nos diz a experiência dos discípulos, aos quais ele apareceu durante 40 dias depois da ressurreição. O Senhor mostra-lhes as feridas que selvaram o seu sacrifício, mas já não são a fealdade do aviltamento dolorosamente sofrido. Agora são a prova indelével do seu amor fiel até ao fim. Jesus ressuscitado vive com o seu corpo na intimidade trinitária de Deus. E nela não perde a memória, não abandona a própria história, não dissolve as relações nas quais viveu na terra. Aos seus amigos prometeu: "E quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei outra vez e levar-vos-ei comigo, para que, onde eu estiver, estejais vós também." Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 3. Ele partiu, a fim de preparar o lugar para todos nós, e depois de ter preparado um lugar, voltará. E não virá somente no final para todos, virá cada vez para cada um de nós. Virá procurar-nos para nos levar com Ele. Neste sentido, a morte é um pouco como o passo ao encontro de Jesus que está à minha espera para me levar com Ele. O ressuscitado vive no mundo de Deus, onde existe um lugar para todos, onde se forma uma nova terra e onde se constrói a cidade celestial, morada definitiva do homem.
Não podemos imaginar esta transfiguração da nossa corporeidade mortal, mas estamos certos de que ela manterá os nossos rostos reconhecíveis e nos consentirá permanecer humanos no céu de Deus. Permitir-nos-á participar com sublime emoção na infinita e feliz exuberância do ato criador de Deus, cujas intermináveis aventuras experimentaremos pessoalmente. Quando Jesus fala do reino de Deus, descreve-o como um banquete de núpcias, como uma festa com os amigos, como o trabalho que torna a casa perfeita. É a surpresa que torna a colheita mais rica do que a sementeira. Levar a sério as palavras do Evangelho sobre o reino permite à nossa sensibilidade desfrutar do amor ativo e criador de Deus, colocando-nos em sintonia com o destino inaudito da vida que semeamos. Queridas e queridos coetâneos, e falo aos velhinhos e às velhinhas, na nossa velhice, a importância dos numerosos detalhes de que a vida é feita, uma carícia, um sorriso, um gesto, um trabalho apreciado, uma surpresa inesperada, uma alegria hospitaleira, um laço fiel, torna-se mais sentida. O essencial da vida, que nos é mais caro quando nos aproximamos do nosso Deus, torna-se definitivamente claro para nós. Eis, pois, que esta sabedoria da velhice é o lugar da nossa gestação, que ilumina a vida das crianças, dos jovens, dos adultos e de toda a comunidade. Nós, velhinhos, deveríamos ser isto para os outros. Luz para todos. Toda a nossa vida se manifesta como uma semente que deverá ser enterrada, a fim de que nasçam a sua flor e o seu fruto. Ela brotará juntamente com todo o resto do mundo, não sem as dores de parto, não sem dores, mas brotará, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 21 e 23. E a vida do corpo ressuscitado será 100, 1000 vezes mais viva do que a que experimentamos aqui nesta terra, conforme está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. Não é por acaso que o Senhor ressuscitado, enquanto espera os apóstolos na margem do lago, assa alguns peixes, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 9, e depois lhes oferece. Este gesto de amor atencioso dá-nos um vislumbre do que nos aguarda, quando atravessarmos para a outra margem. Sim, caros irmãos e irmãs, especialmente vós, idosos, o melhor da vida ainda deve vir. Mas somos velhos, o que mais devemos ver? O melhor, pois o melhor da vida ainda está por vir. Aguardemos esta plenitude da vida que nos espera a todos quando o Senhor nos chamar. Que a Mãe do Senhor e Nossa Mãe, que nos precedeu no paraíso, nos restitua a trepidação da expectativa, pois não é uma espera anestesiada, não é uma espera entediada, não, é uma espera com trepidação. Quando virá o meu Senhor? Quando poderei estar com Ele? Há um pouco de medo, porque não sei o que é que significa esta passagem, e cruzar aquela porta provoca um pouco de temor, mas há sempre a mão do Senhor que nos leva em frente, e, após a travessia da porta, vem a festa. Estejamos atentos, vós, queridos velhinhos e queridas velhinhas, coetâneos, estejamos atentos. Ele espera por nós, apenas uma passagem, e depois a festa. Papa Francisco.